a força do pensamento. O mestre Okawa, ele nos ensina que os nossos pensamentos, eles têm uma força grandiosa, a gente consegue influenciar as pessoas à nossa volta e, na verdade, a gente muda até mesmo o mundo inteiro com os nossos pensamentos. A gente vai aprender hoje um pouco mais sobre a importância da gente controlar os nossos pensamentos, a importância da gente purificar os nossos pensamentos e também de aumentar a qualidade de tudo aquilo que a gente pensa. Esse vai ser o tema de hoje, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um livro que fala bastante sobre a força do pensamento, esse livro aqui, As Leis de Aço. A gente estudou ele há uns 2 anos, que foi o ano que ele foi lançado, e tem um poema que eu gosto bastante aqui nesse livro, na página 46. Ele é um poema bastante interessante, ele fala sobre a maneira de pensar, a força dos nossos pensamentos, na nossa maneira de pensar, da nossa mentalidade. Vou compartilhar com vocês aqui um trecho do poema. Quem tiver mais interesse, você pode adquirir esse livro para você ler em casa, ele na íntegra. É um livro bastante completo. E lembrando que o pessoal que for chegando pode deixar, se você tiver alguma pergunta sobre o tema, algum questionamento, alguma dúvida, você pode enviar aqui no chat, que ao final da live eu vou responder as perguntas de vocês. O poema que inicia a nossa conversa de hoje, o título dele é O Modo de Pensar Gera uma Força Enorme. Eu vou ler aqui os pontos principais. Se você deseja ter um futuro de felicidade, precisa plantar boas sementes em seu coração e cultivá-las. Para tanto, tudo o que deve fazer é aprofundar seus pensamentos num processo contínuo. Se estiver prestes a ser dominado por maneiras negativas de pensar, é importante gerar e irradiar um modo positivo de pensar capaz de combatê-las. O ser humano não consegue ter 2 pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. Portanto, o que ocupa sua mente é extremamente importante. Tenha uma imagem positiva de si mesmo. Mesmo que você sinta que pode ser derrotado por pensamentos negativos, reúna coragem e torne a emitir pensamentos positivos. Esse poema, ele ilustra um pouco mais a importância da nossa maneira de pensar. Esse poema, ele fala sobre a lei da substituição. Essa é uma lei conhecida na psicologia, é uma lei conhecida no mundo religioso. A lei da substituição diz que a nossa mente, ela não ocupa 2 pensamentos contraditórios ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de ocupar apenas um tipo de pensamento. Você não consegue ter um pensamento negativo e um pensamento positivo ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual pensamento que você vai ter. Por exemplo, você não consegue odiar uma pessoa e perdoar essa pessoa ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Ou você perdoa ou você odeia ela. É uma escolha. Você também não consegue criar uma autoimagem negativa e uma autoimagem positiva ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual que vai ser a sua autoimagem. E a nossa maneira de pensar, pode parecer absurdo falar isso, mas é a mais pura verdade. A nossa maneira de pensar, ela vai influenciar toda a nossa vida. Todos os frutos que você vai colhendo ao longo da sua vida, eles são influenciados pela sua maneira de pensar, que é o que o mestre diz aqui no poema. Os seus pensamentos, eles vão se infiltrando no seu subconsciente. E é dentro desse processo de pensamento contínuo, de repetição, que a sua maneira de pensar, ela vai mudando e a sua vida vai mudando também. A gente tem que aprender, entender e experienciar cada vez mais
a força dos nossos pensamentos. Isso é algo que realmente é só na prática para a gente entender. É só quando a gente pratica o pensamento, é só quando a gente observa os efeitos que ele tem na nossa vida que a gente começa a entender com mais profundidade a força que os nossos pensamentos têm. Aqui nesse livro de oração de discípulo, o Dharma do Correto Coração, um dos sutras desse livro de oração, nesse livro tem 7 sutras inicialmente, o 5º sutra, que é o ensinamento búdico, 8 corretos caminhos, dentro dos 8 corretos caminhos existe o correto pensamento, que é a sua maneira correta de pensar. E quando a gente fala sobre aprimoramento espiritual, o correto pensamento, ele é o verdadeiro significado da gente vir aqui ao plano físico. Isso porque, quando a gente residia lá no mundo celestial, nós éramos pensamento. Era tudo que a gente era. Nós éramos o que nós pensávamos. A gente não tinha um corpo físico igual a gente tem aqui. E a gente escolhe nascer nesse plano físico, a gente tem um plano de vida com uma série de tarefas, uma série de lições, muitas são duras, são difíceis, mas a gente vem aqui para treinar a nossa alma e, estando aqui no plano físico, a gente vai acumular uma série de lições e a gente vai refinar a nossa maneira de pensar. E a mente humana, existe uma diferença, é importante a gente sempre falar sobre essa diferença. Existe uma diferença entre espírito, alma e mente. Os 3 são totalmente diferentes uns dos outros. Quem tiver interesse em aprender mais a fundo, leia o livro As Leis do Sol. Nesse livro, o Mestre Okawa, ele diferencia esses 3, mas eu vou explicar hoje também. O espírito, ele é uma energia sem forma. Quando a gente está no outro mundo, nós somos uma energia sem forma, um espírito. Claro que ela pode ter uma forma humana, mas na maioria das vezes o espírito, ele não tem uma forma, ele é uma energia, ele está longe de uma forma humana. E esse espírito, parte da energia desse espírito, ele vem ao plano físico, ele é alojado num corpo físico, e quando a parte dessa energia se aloja num corpo físico, ela é chamada de alma. A alma, ela tem aspectos, atributos, muito mais humanos do que um espírito. O espírito não tem forma. A alma, ela tem o formato do nosso corpo. Aqui, no nosso corpo físico, existe uma alma. E no centro da alma, como se fosse a direção de um veículo, no centro da alma existe a mente. É isso que é a mente. A mente é algo que está no centro da sua alma. E é essa mente, a mente ela não fica aqui. Aqui é o cérebro, aqui é a mente. A mente ela é algo espiritual, ela não é um órgão físico. Você não enxerga no microscópio, você não tem como você fazer um exame que vai detectar ali a sua mente. A mente ela é algo espiritual. E ela está conectada com o mundo espiritual também. E o cérebro não é a mente, a nossa mente ela fica aqui. E a mente, ela funciona como um dínamo. Dínamo ele é um gerador de eletricidade. Conforme você gira um dínamo, ele gera descarga de energia, ele produz eletricidade. Como uma hidrelétrica, aquelas usinas hidrelétricas, a água das cachoeiras passa, das quedas d'água ali, elas passam na turbina, aquela turbina gira e esse movimento vai produzir energia elétrica. E os nossos pensamentos, assim como um dínamo girando gera energia elétrica, os nossos pensamentos geram energia também. É o mesmo princípio de funcionamento. E a nossa mente, ela está o tempo todo gerando uma série de pensamentos. A nossa mente, ela é um gerador, ela está girando, emitindo pensamento, e esses pensamentos, eles influenciam o mundo.
Esse é um dos pontos-chave da nossa conversa de hoje. Os seus pensamentos, eles influenciam o mundo. Você quer ter um mundo melhor? Você quer que o mundo seja mais pacífico? Você quer que o mundo melhore, que tenha mais amor? Mude os seus pensamentos.